Antigamente, eu era uma pessoa que, se eu estava perto de alguém e essa pessoa me mostrava algum produto, e eu falava, nossa, que interessante, uma caneta. E eu falava, nossa, que interessante. Não, você precisa ver, essa caneta é fantástica, super macia, demora um tempão para escrever, eu adoro ela. Eu ficava encantada e falava assim, nossa, eu quero. Quando a pessoa virava para mim e falava assim, eu tô vendendo ela. Nossa, minha vontade de comprar ia lá pro ralo, porque eu tinha muitos pontos de vista sobre venda, sobre vender. Era como se a pessoa que vendesse não fosse honesta. Ela faz de tudo para poder receber dinheiro. E eu tinha ponto de vista de que vendedor é mentiroso, vendedor é falso, vendedor é inescrupuloso, que aquelas histórias, né? Quem vende, vende até a própria mãe. Então eu tinha muitos pontos de vista sobre vendas. Então, quando alguém falava para eu vender, eu não dava conta de vender, muito menos cobrar, né? E aí eram outros pontos de vista também, sobre eu ser chata, inconveniente, achar a pessoa tem que ter bom senso. Isso tudo são pontos de vista que a gente mantém na nossa vida. E eu fui trabalhando ao longo desses anos com a minha permissão sobre vender. O que é a venda? Porque eu falava, nossa, mas eu vou vender a pessoa, depois ela compra, depois ela não gosta. Eu queria controlar o resultado da pessoa com a aquisição daquele produto. Não, como é que eu vou vender meus próprios serviços? Eu não tinha coragem, porque vender meu próprio serviço tinha que vir junto com uma garantia de retorno da pessoa. E eu fui ao longo dos anos trabalhando isso em mim, ao ponto de que hoje, por exemplo, eu sou muito leve na hora do meu atendimento. São todos atendimentos que eu faço que eu falo, nossa, olha como a pessoa agilizou, olha como a pessoa destravou, olha como a pessoa avançou e eu me sinto feliz por ter contribuído? Não. Tem atendimento que eu falo, a pessoa está só na disposição de me dar dinheiro e tá tudo bem. Antigamente, isso era inadmissível para mim. Como assim? Nossa, eu vou ganhar. Se a pessoa vinha, fazia, por exemplo, a técnica barras de axis aqui comigo e não sentia nada, nossa, eu ficava louca. Eu queria dar mais 3 sessões gratuitas até a pessoa perceber alguma coisa, ou eu queria dar algum bônus, enfim. Então, era como se isso é controle. É você querer definir o que o outro está disposto a receber. Vocês já pararam para pensar que pode ser que tem gente que ela não escolhe mudança e às vezes procurar infinitas terapias ou infinitos métodos ou infinitos recursos é só mais para justificar para ela mesma que ela está tentando? Então, quantas pessoas você conhece que fala, que enche a boca para te contar? Não, porque eu já fiz hipnose, porque eu já fiz reiki, eu já fiz barras de axis, eu já fiz terapia, eu já fui no psicólogo, eu já fiz tudo, mas a coisa não resolve. Na verdade, ela não está escolhendo mudar, porque a mudança vem da escolha. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela está vindo só para poder confirmar o ponto de vista que ela não vai mudar, que a situação dela não vai mudar, que a situação dela é daquela mesma. Então, eu passei a não querer controlar o que o outro tem a receber. E eu comecei a ter uma leveza de entender que, às vezes, a pessoa está ali só para me dar dinheiro. E tá tudo bem com isso, ok? E se a pessoa vier para um atendimento meu e não agir, não fizer nada, tá tudo bem, é uma escolha dela. Ah, mas Gisela, mas você não fica mal por ter recebido um dinheiro e não ter contribuído com a pessoa? Não mais. Antes eu ficava. Agora eu entendo que cada pessoa escolhe. Eu escolho receber dinheiro. Eu escolho dar o máximo de mim no atendimento. Eu escolho contribuir com você. Mas o que você vai fazer com isso? Não é controle meu. E cada vez mais eu venho tendo leveza sobre isso. E esses dias, na sexta-feira, hoje é segunda-feira, na sexta-feira eu parei e estava olhando ali, respondendo o pessoal do YouTube, que eu sempre gosto de dar uma atenção, e eu estava vendo que eu falei, nossa, falta pouquinho ali para eu poder cumprir todos os pré-requisitos para começar a monetizar meu canal. E eu já tinha pensado em algumas vezes em mandar mensagem para as pessoas, falando assim, oi, me segue, vai lá, me ajuda, né? Se inscreve lá no meu canal, porque eu sou aquela que criticava. Ai, se inscreve, curte, compartilha. Quanto mais a pessoa pedia alguma coisa para mim, mais resistência eu tinha, sabe? Porque era como se fosse, ai, que pedinte, que nananã. Na verdade era sobre mim. Eu tinha muitas limitações.
Quando uma pessoa chegava pra mim, às vezes falando assim, sei lá, eu tava ouvindo a pessoa, tava vendo a pessoa com um foninho. E aí eu falava, nossa, que foninho legal, que foninho bonito. E a pessoa virava e falava assim pra mim, não é só bonito, ele é muito eficiente, ele tem a maior qualidade, duração da bateria é ótima, nananana. Eu já começava a achar estranho, mas ao mesmo tempo eu falava, nossa, gostei, vou comprar. O que acontecia? Aí a pessoa falava assim, eu vendo, olha aqui, eu tenho até inclusive aqui na minha bolsa. Quando a pessoa falava isso para mim, que estava vendendo algo que ela acabou de falar para mim, o que eu pensava? Que a minha vontade ia pro ralo. Eu falei isso aqui no começo, né? Eu acho que eu tô repetindo. Enfim, eu tinha vontade de desistir, porque eu tinha esse ponto de vista, nossa, então é mentira, né? Tudo isso que ele falou era só para vender, e eu não comprava. Então, quando uma pessoa, por exemplo, falava para mim, nossa, eu gosto muito da conta do Nubank, abre lá, não sei o quê. Eu falava, legal, vou abrir então. E a pessoa fala assim, aqui tem meu link, abre pelo meu link. Eu não abria. Ticina, mas era imbecil nesse ponto? Era. Eu tinha uma resistência quando alguém me mandava um link de indicação, de compartilhamento. Eu falava, poxa, né, que desagradável, né? A gente tem que ser livre, e aí agora vai ficar aqui me pressionando? Sei lá, eu me sentia coagida, me sentia pressionada, eu me sentia, sei lá, era um monte de sensações. O que eu fazia? Eu ia lá no Nubank e fazia o cadastro por lá. Eu não fazia pelo link da pessoa. E teve uma vez, só detalhe, caso meu primo veja isso, quando eu fiz o cadastro na Wise, eu fiz pelo seu link sim, tá? Mas realmente ele não processou, então não foi esse caso, tá? Que às vezes você assiste aqui e fala que, então agora entendi porque que eu não ganhei a comissão do Wise, que é uma conta internacional. Então não foi isso. Mas voltando, porque eu já tinha mudado essa percepção. Então eu tinha muito esse ponto de vista, sabe? E ao mesmo tempo, então quando eu ia, como é que eu vou oferecer meu trabalho, meu serviço, se eu acho chato mandar mensagem, se eu acho chato ligar? Quando meu primeiro emprego foi de analista de telemarketing. Adivinha se foi ativo ou passivo? Lógico que foi passivo, né? Que é o atendimento que você recebe a ligação. Porque eu fazer uma ligação, que inconveniente. Tô ligando lá no domingo, no sábado, a pessoa tá trabalhando, eu tô incomodando a pessoa. E eram todos esses pensamentos que eu tinha. Então, como eu vou vender hoje o meu serviço? Como eu vou divulgar meu trabalho se eu tenho esses pontos de vista? Você não vai, entende? Então é necessário que a gente comece a olhar para os nossos desconfortos, porque é ali onde que está a nossa sombra. Olhar para eles e colocar luz na sombra, como o Hélio Couto diz. E é você realmente olhar para aquilo, não é ficar só ressignifica, entenda de onde vem isso. Por que isso? Por que esse medo? Por que esse desconforto? Porque eu tenho uma necessidade de validação. Eu quero ser vista como uma pessoa legal. Eu quero ser vista como uma pessoa boa. Então, para eu ser vista como uma pessoa boa, eu não posso ser chata, eu não posso ser inconveniente. Vocês entendem? Então, vocês querem ganhar dinheiro, a gente, né? Vou falar como nós. Nós queremos ganhar dinheiro, mas a gente tem um monte de limitação. A gente tem um monte de, nossa, eu não posso divulgar porque minha família vai achar isso. Se eu fizer, eu lembro que eu atendi uma pessoa, faz um tempo já, que ela estava num emprego que ela odiava. E quando eu falava, tá, e por que você não sai disso? Ela, nossa, porque eu tô cansada de ouvir da minha família que, nossa, de novo outro emprego? Ela estava mais preocupada com o que a família ia falar dela para ela do que propriamente com o sentimento dela. Então, observe, quando o que o outro pensa ou sente, ele impacta mais do que o que você sente ou pensa, ou a forma como você age, você tem uma prisão relacional aí, tá? Não só com essa pessoa, mas com algumas situações. Bom, então deixa eu contar aqui meus celebres. Então, na sexta-feira, eu percebi ali que faltava só um dos critérios ali para eu atingir, que era atingir um número de seguidores, de inscritos no meu canal do YouTube, para eu poder monetizar. Então, os outros critérios eu já tinha atingido. E faltavam 48. E eu já tinha pensado antes em mandar mensagem para as pessoas. Só que eu fiquei,
né? Ah, mas vou ficar pedindo pra pessoa me seguir? Não, isso não é leve pra mim. Tem que ser leve, segue quem quer, né? A pessoa tem que ter vontade. Eu não quero ter seguidores falsos. Eu não quero ter seguidores só por ter. Enfim, quantos pontos de vista, quantos julgamentos, quanta, sabe, limitação tem aqui? O que está por trás? Qual que é a minha maior vontade? Isso aqui ativa a órbita da vontade. Qual que é a minha maior vontade? É monetizar, é passar dos 500. Ok, então o que eu não estou disposta a fazer, que se eu fizesse eu passaria desses 500? Pedir para as pessoas. Então, bora agir? E aí eu fui pedir na sexta-feira, não sei direitinho o horário, mas eu pedi para as pessoas, falei assim, olha pessoal, tá faltando 48 pessoas para eu atingir as inscrições. Quem perceber que, né, que é interessante, me segue lá, se inscreve no meu canal, porque além de contribuir, tem um conteúdo interessante, tal, tal, tal. Enfim, eu fiz o convite. Eu só convidei. Eu não só bati naquele dia, em poucas horas, em menos de 2 horas, a meta, como meu canal começou a aumentar bem mais depois que isso. Eu atingi, acho que foram 90 que eu olhei até ontem, 90 a mais. Então, assim, o que você não está disposta a fazer? Assim, por que você está controlando como o outro vai receber aquela sua mensagem? Sabe, sai do controle, porque muitas vezes o que o outro vai ter escolha, porque se eu pegar essa mensagem e cair numa antiga Tisila, o que vai acontecer? Ela vai ignorar a mensagem e não vai seguir, e não vai se inscrever, e tá tudo bem. Eu não tô obrigando ninguém, eu tô fazendo um convite, eu tô pedindo um apoio. Se as pessoas puderem acharem que vai ser contribuição, elas seguem. Ah, se elas querem fazer só para me ajudar, ok, é uma escolha delas. E por que não receber dessa facilidade? Por que não receber desse presente? E esse final de semana, esse de lá para cá, eu comecei, e já venho há algum tempo trabalhando, mas esse final de semana eu resolvi colocar em prática essa minha permissão de receber dinheiro de todos os lugares. Então, na verdade, não foi esse final de semana. Há um tempo, já vem acontecendo de umas semanas para cá. Um exemplo é sobre a Aliança Divergente, que é uma comunidade a qual eu faço parte. E eu falo muito dela e eu divulgo muito sobre ela. E depois eu pensei, por que não? Porque você ganha pontuações e comissão se alguém entra através do seu link. Ao mesmo tempo, eu ficava assim, não vou fazer isso, porque senão as pessoas vão achar o que eu tô falando sobre os meus pensamentos, que é tudo para vender. Porque esse era o meu pensamento, né? Quando a pessoa vinha e soltava um pitch de vendas, lembra que eu falei que, nossa, desmoralizava toda a fala da pessoa? Então, se eu tenho essa resistência com o outro, eu tenho resistência comigo. Então, eu olhava para aquilo e falava assim, bom, então então realmente é comigo, né? Vamos olhar para mim. Então, eu não quero. Já perdi meu raciocínio aqui, gente. Minha mente tá assim, ó, borbulhando. Tô pensando mil coisas. Eu abri esse vídeo aqui do nada, minha roupa tá até suja, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Eu pensava, a pessoa não vai acreditar, né, em mim, não vai acreditar que eu tô falando realmente de forma transparente e verdadeira o que eu penso sobre Aliança Divergente. Ela vai achar que eu tô falando para vender. E depois eu falei, tá, mas e daí? Sabe, por que eu tô controlando o que o outro pensa? Então, assim, como eu posso receber mais facilidade disso? Se eu tô falando da aliança e uma pessoa resolver reativar a aliança, né? Que ela parou, deixou de seguir, e através do meu movimento, das minhas falas, das minhas consciências, a pessoa teve vontade de participar da comunidade, voltar a participar da comunidade, ou uma pessoa que nem sabe o que é, nem ouviu, teve vontade de experimentar, por que eu não posso receber né, dessa facilidade? Eu não posso receber uma comissão. Inclusive, nesse mês eu vou ganhar, né, ainda, vou receber, mas eu já ganhei um bonezinho, um boné da Aliança Divergente. Eu estou muito feliz com isso, né, porque foram duas indicações que se converteram. Cara, pode ser pouco para alguns, mas nossa, que legal, vou ganhar um boné deles. E, se você nem usa boné, uso. Mas eu não quero ficar, você não quer ficar andando de boné fazendo propaganda de graça. Era o que eu pensava também. Não é sobre
ficar fazendo propaganda para o outro, é me sentir identificada. Eu vou ficar usando esse boné em todos os lugares, em todo momento? Não, mas porque ele é um boné de propaganda, né? Mas ele tem uma marca, ele tem uma identidade. Olha que legal, a pessoa me vê e fala assim, nossa, você é da Aliança Divergente? Nossa, você faz parte? Então, assim, é uma identificação. Então, eu vou sim usar esse boné e tô muito feliz com isso, mas disseram que eu vou ganhar só em junho. Mas tá bom, mas já tô feliz. É, E outra coisa, então assim, ativei meu link, que na verdade, mentira, eu já tinha ativado esse link de indicação, mas pergunta se eu divulgava ele. Não. E de repente eu falei, por que eu não estou divulgando? Né? O que está me impedindo? Qual é a consciência que eu ainda não acessei, que vai me permitir ter clareza e receber disso também? E aí eu recebi essa consciência. E comecei a me perguntar, o que mais é possível? Onde mais eu posso receber? De onde mais o dinheiro pode vir? Como pode melhorar tudo isso? E aí me veio a questão do YouTube, que aí foi o que eu mandei na sexta. E hoje, então eu mandei na sexta, eu bati o pré-requisito, e depois que você bate os pré-requisitos, você tem que preencher 3 etapas lá, tem 3 etapas, uma de preencher um formulário, registro fiscal, essas coisas, e depois tem a parte da análise deles, que eles falaram que demora até 30 dias. Adivinha? Hoje é segunda-feira e eu já recebi um e-mail falando que agora meu canal está monetizando. Então eu fico muito feliz. Esse vídeo que você está assistindo, de uma certa forma, está contribuindo comigo. E não é sobre, Priscila, mas deve ser um centavo. Não importa, não importa, é uma mudança de padrão, é uma mudança de consciência, é uma mudança de movimento, sabe? De escolher receber de todos os lugares possíveis. E o que tem a ver com a Amazon? Você vai vender? Você não vai? O que é isso? Não. Mas, por exemplo, eu tô fazendo eu vou iniciar daqui no dia 27 de maio um clube do livro, que é um grupo de estudo onde eu vou ler partes, né, de trechos ali desse livro e vou trazer muitas consciências. Mas o livro é de Access Consciousness, que chama Como se tornar dinheiro, mas as abordagens que eu vou trazer é uma mistureba, né, total aí. Vou misturar todas as minhas consciências, tudo que a minha vivência. Eu vou trazer isso para vocês tirarem a ideia, né, as limitações que vocês têm sobre o dinheiro. Beleza. Então eu pensei, bom, já que e como o livro tem direitos autorais, eu não posso ficar lendo o livro todo, né, no encontro, porque isso fere os direitos autorais. Porém, se todo mundo tiver o livro, eu não vou estar ferindo esse critério. Então, no meu formulário, eu informo que é para a pessoa adquirir. E aí tem a versão online, que custa R$ 25, e a física ali que está 135. Aí eu olhei e falei assim, por que não eu divulgar o meu canal? Porque eu já tinha esse cadastro na Amazon muito antigo, mas com outro e-mail. Só que assim, eu nunca divulgava, porque eu falava a mesma coisa. Nossa, a pessoa vai me achar que é interesseira, vai achar que eu tô só querendo ganhar dinheiro. E se for isso? E se realmente eu tiver um interesse? E se eu tiver realmente querendo ganhar dinheiro? Qual o problema disso? Aí a gente bate com outra crença agora, de que dinheiro é mal, de que você querer dinheiro é coisa ruim, de que você querer dinheiro é algo negativo. Então, vocês percebem que o tanto de crenças que a gente tem sobre dinheiro, por isso aí eu ativei esse link, que aí se alguém for lá comprar, eu ganho de novo lá meus 1 centavos lá, mas é sobre mudança de postura. Então eu estou indicando o livro. A pessoa precisa comprar através daquele link? Lógico que não, ela pode comprar por qualquer outro, mas se ela compra pelo meu, ela me contribui e ela tem a facilidade de já ter o link pronto, já ter o link ali com facilidade, sem ter que precisar procurar. Então, assim, eu estou oferecendo facilidade para a pessoa, então por que eu não receber dinheiro por isso, né? Então, essas foram as minhas mudanças. E aproveitando, então, já que eu estou falando dessas minhas mudanças de consciência, que na verdade elas já vêm há anos, né? Eu cada vez mudando, porque a gente tem muita crença sobre dinheiro. É uma das crenças mais fortes, assim, é um dos temas que a gente mais tem crença limitante. Então,
eu venho trabalhando, só que cada vez é uma etapa, cada vez é uma camada, cada vez é um novo movimento. E eu escolho ir muito longe, escolho ir muito além. E tá sendo muito gratificante para mim compartilhar o meu dia a dia com vocês, as minhas conquistas, pequenas conquistas. E lá na frente eu vou olhar esses vídeos e falava, cara, olha lá, né, eu tava lutando por 500 inscritos, hoje eu tô com 1 milhão de inscritos aqui no meu canal. E o que mais é possível? Então, assim, é sobre uma mudança, sabe? E eu gosto de compartilhar para que eu possa ser uma inspiração, para que você também mude, para que você também reveja aonde você está tendo desconforto com dinheiro, quais são os pensamentos que estão vindo quando você vai para ação. E eu vou ter 9 encontros, vão ser 9 encontros ao vivo comigo, onde eu vou falar justamente sobre as consciências sobre dinheiro. A gente vai limpar tudo ali de crenças, de pensamentos. Quero convidar vocês, para quem quiser olhar para a escassez com dinheiro, para as limitações com dinheiro, para que venha fazer. Sabe quanto que custa? Ticela, mas você não quer dinheiro? Quero, mas eu escolho também contribuir com vocês. R$ 37. Oi? É isso mesmo. Até no dia 20, até daqui a 2 dias, quem comprar até dia 20 vai ser R$ 37. Cada encontro, os 9 encontros, tá? E ainda tem um benefício. Se você indicar para 3 pessoas entrarem se inscreverem, colocando lá que foi indicação sua, você ganha. Como pode ser mais fácil? Como pode melhorar isso tudo? Enfim, então quero fazer o convite, vou deixar o post aqui, vou deixar na descrição o formulário de inscrição. Vai ficar gravado, tá? Então quem não puder assistir no horário que eu estiver fazendo ao vivo, porque é um horário bem interessante, que é o horário que eu posso. Quem não puder, não se preocupa, porque 1 hora depois eu já vou estar liberando o link da gravação. Então, você vai ter ali o dia para assistir naquele horário seu de preferência, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Beijos!